Ótimo, chegamos. Resenha com reflexão do filme Casa Comigo, que eu fiz uma enquete com vocês perguntando a que filme essa cena pertence. Muitos responderam Além das Montanhas, porque também foi rodado na Irlanda. Outros responderam Como Eu Era Antes de Você, só que não era Como Eu Era Antes de Você, porque Como Eu Era Antes de Você foi filmado na Inglaterra. Qual foi o outro nome? Além das Montanhas também foi filmado na Irlanda, mas não em Dublin, não era esse filme. E o outro é Como Eu Era Antes de Você, Além das Montanhas e Casa Comigo, ok? Então, o título do filme é Casa Comigo, em português, em inglês é Leap Year. Leap Year, mas Leap Year, professora Rita ou Rita, não significa Casa Comigo em português, significa ano bissexto. Vamos saber por que esse nome, ano bissexto. Então vamos lá, o filme é Casa Comigo, foi filmado em 2010. Temos a atriz Amy Adams como a Anna, eu anotei aqui, Adam Scott como Jeremy, Matthew Good como Declan. São esses três personagens que mais aparecem no filme. Anna, a personagem, inclusive a Anna, essa Amy Adams, ela foi a protagonista do filme Encantada, era ela. Então, ela namora o Jeremy há 4 anos. Namora o Jeremy há 4 anos. Então ela pensa, ele vai me pedir em casamento. Ele vai me pedir em casamento. 4 anos estamos namorando. E esse pensamento dela é reforçado porque a irmã vê o Jeremy entrando em uma joalheria. Então ele conta pra ela fica toda feliz. Eles vão jantar à noite. Quando eles estão em frente um ao outro, lá no restaurante, Jeremy fala pra ela, quase ia me esquecendo, isso aqui é pra você. Ela fica toda feliz, aí ele vai me dar uma aliança. Ele pega a caixinha e entrega pra ela, isso aqui é pra você. Ela fica toda feliz, achando, ele vai me pedir em casamento, Quando ela abre, o que tem dentro da caixinha? Um par de brincos. Ela, um par de brincos, que lindo. Ele põe lá e colocou. Resumindo, ele não a pede em casamento. Ela fica desolada porque ele não a pede em casamento e ele tem uma conferência na Irlanda e ele precisa sair correndo para pegar o avião. Então ela fica desolada, conversa com o pai dela e o Jeremy já foi para a conferência de medicina lá no país da Irlanda. Aí o pai dela fala para ela da tradição que existe na Irlanda, que se a mulher pede o homem em casamento no ano bissexto, no dia 29 de fevereiro, ele não pode negar, ele tem que aceitar. Então ela, com essa ideia na cabeça, dessa tradição, ela fala, quer saber? Eu vou para a Irlanda e vou pedir o Jeremy em casamento, e ele não tem como recusar, porque no ano bissexto, no dia 29 de fevereiro, ele não pode recusar. Eu estou na Irlanda e a Irlanda é o país dessa tradição. Vou. Pega as malas delas, entra no avião e vai. E parte para a Irlanda. Só que o avião não para na Irlanda. Tem uma pane no avião, por causa das chuvas. Ela para onde? Onde é que o avião vai parar? No país de Gales. País de Gales. Distante da Irlanda. O que acontece? Ela fica desesperada. Não, eu preciso... Ia cair no negócio aqui. Eu preciso pedir o Jeremy no dia 29, já tá perto. Acho que ela viajou uns 3 ou 4 dias antes. Eu preciso pedir o Jeremy em casamento nesse dia. Ela aluga um barco. Naquela ventania, naquela tempestade, ela aluga um barco. Era um barco. Aquilo não era um navio, era um barco. Aquilo não era um iate, aquilo não era... Era um barco velho. Ela pega aquele barco e atravessa o oceano, a distância é pouca, atravessa o mar e chega num lugar chamado Dingle. Aí você me pergunta, é perto de Dublin? Não é perto de Dublin. Imagina comigo,
País de Gales aqui, onde o avião dela parou. Dingle é aqui, ó. País de Gales aqui. Dingle aqui. Dublin é pertinho? Não, Dublin é aqui. Então, oi Franciele, a paz. Eu tô falando do filme Casa Comigo, que eu fiz a enquete ali. Então, ela tá no País de Gales, ela pega um barco, atravessa o oceano, atravessa a Irlanda e chega em Dingle, do outro lado da Irlanda. E Dublin tá aqui em cima. Chegando aqui em Dingle, ela conhece um dono de uma pousada, que na Irlanda eles chamam muito de estalajadeiro. E ele tem um pouco de problema com mulheres, porque ele teve uma decepção amorosa. Então ele era meio arisco com mulheres. Eu preciso ir para Dublin, você me leva para Dublin. Aí ele fala, não vou levar você para Dublin, nem por 600 euros eu não te levo para Dublin. Só que ele é cobrado por um agiota que é o dono da pousada dele. Aí ele fala, tá bom, eu te levo para Dublin. Então, aí começa todo o desenrolar do filme. Ela precisa chegar em Dublin até o dia 29 de fevereiro, que é o dia para ela pedir o Jeremy em casamento. E ela vai, pega um carro com ele, o carro quebra no meio do caminho. Ela leva uma mala da marca Louis Vuitton. Aí ele joga a mala dela dentro do carro. Ela fala, ai, minha mala. Ele é só uma mala. Ela, ai, é uma Louis Vuitton. Aí ele começa a chamar a mala de Louis. O Louis tá bem, o Louis tá bem. Então, ela vai atrás do Jeremy por causa dessa tradição. Se você pedir o homem em casamento no dia 29 de fevereiro, por ser ano bissexto, ele não pode recusar. E ela vai com esse intuito. Só que acontece um monte de empecilhos. E aquela cena que eu passei para vocês no meu story, é justamente quando ela está na estação esperando o trem. Porque o carro se quebra, acontece um monte de coisa com o carro. Então ela está na estação, depois de um bom tempo, horas e horas esperando. Ela está ali com o Declan, que é o dono da pousada lá, esperando para poder pegar o trem para ir para Dublin. Aí eles veem um castelo. Aí ele a chama para ir ver o castelo, porque faltava mais de 2 horas ainda para ela poder pegar o trem, ir de trem. Aí ela, eu vou ficar aqui. Aí ele vai subindo, aí o cachorro late para ela, fala, eu vou com você. Aí ela sobe para esse castelo, lá para as ruínas do castelo. Ele conta a história para ela. E o nome do castelo no filme deixa eu ver aqui só o nome do filme, do nome do castelo. Aí eu anotei aqui. Ballycarbery. O nome do castelo é Ballycarbery. Aí ele conta a história das ruínas do castelo para ela. Ela fica encantada. Aí ela ouve o barulho do trem. Quando ela ouve o barulho do trem, ela desce desesperada. E por ter chovido, ela rola de lá de cima e vai até lá embaixo rola. Essa cena é muito engraçada. Aí ela tá toda melecada e ela pega o trem todo. Não, ela não pega o trem ainda. Ela tá esperando o trem. Ela perde o trem. Ela vai parar na casa do dono da estação, junto com ele. E lá acontecem muitas coisas e eles começam a se olhar diferente, porque acontecem muitas coisas ali. Só que uma coisa me chama a atenção nesse filme. Oi, Juju! Então, o que me chama a atenção nesse filme, porque você recusou? Tá bom, então eu tô falando do filme, Ju, Casa Comigo. Então, o que me chama a atenção nesse filme, porque todos os filmes eu assisto, mas eu sempre procuro refletir sobre algo importante que o filme ele fala. E esse filme interessante é que esse rapaz, o Declan, ele é arrogante. Não é que ele é arrogante, ele tem problema com mulheres porque ele sofreu uma decepção amorosa. E ela
tem problemas assim de querer sempre tomar conta das coisas, porque ela sofreu muito com o pai, com a mãe dela, não pelo pai ser violento, mas porque o pai não tinha tanta responsabilidade, então ela tinha que ser responsável pela família. E os dois se encontram. E ele faz uma pergunta para ela, no desenrolar do filme, chega um certo momento que ele pergunta para ela assim: se a sua casa estivesse pegando fogo, presta bastante atenção nisso aqui, se a sua casa estivesse pegando fogo e você tivesse 60 segundos para pegar o de que era importante para você, o que você pegaria? Ele perguntou para ela. Ela não soube responder. Beijo para você também, Ju. Ela não soube responder. Ela ficou pensando. Aí ela perguntou para ele: e você, o que você pegaria? Aí na hora ele respondeu: algo que a minha mãe me deu. Aí quando ela perguntou o que era, ele falou assim: era um anel que ele ganhou da mãe dele, um anel de ouro que ele deu para a noiva dele, que o decepcionou, e que ela foi embora e ficou com o anel. Então o que tinha importância para ele era o anel de ouro que a mãe dele deu. Essa era não porque era de ouro, mas porque foi a mãe dele que deu. Então era algo de sentimental. E isso ficou na cabeça dela. Então ela chega em Dublin. Ele a leva até Dublin, só que até chegar em Dublin, eles já estão assim, olhando um ao outro diferente. E ela encontra com o namorado dela, o Jeremy, e o Declan vai embora. Ele vai embora. Porque o que ele tinha que fazer, ele fala para ela assim: o que eu tinha que fazer eu já fiz, eu te trouxe. Te trouxe para Dublin para você encontrar o seu namorado. Ela agradece, e aí o namorado dela chega, ela abraça o namorado dela, e o Declan volta para a Irlanda. Ele volta para a Irlanda, ele volta para a cidade dele. Eles já estão na Irlanda, né? Em Dingle. E ele paga o agiota lá, ele paga, e fica tudo bem, o restaurante dele cresce, a pousada cresce e tal. E ela volta para Nova York com o Jeremy. Quando ela volta para Nova York com o Jeremy, eles compram um apartamento e ficam morando nesse apartamento. Só que ela começa a pensar no Declan, no que era importante na vida dele e o que era importante na vida do Jeremy. Então ela começou a fazer comparações. E o interessante é que ela vê algo no apartamento que é, sabe aquele lá, em caso de incêndio, a peste quebra o vidro e puxa a alavanca ou toque o alerta. Aí ela lembrou do que ele falou. Isso é muito interessante. Ela lembrou do que o Declan falou. Aí ela foi e apertou. A casa dela estava cheia, porque eles estavam fazendo festa de inauguração do apartamento. Aí ela toca o alarme de incêndio. Aí fica todo mundo desesperado. Aí o Jeremy, o que ele vai pegar nesses 60 segundos? Ela começa a prestar atenção. Ele: cadê o laptop? Cadê o celular? Cadê o carregador? Ele: Ana, pega o carregador. Então, as coisas materiais ele foi pegando. Ele não lembrou da Ana. Começou a pegar as coisas assim. Quando ele olhou, a Ana não estava mais. Então, ela viu que realmente era importante para o Jeremy. Não era ela, eram as coisas materiais. Aí, depois vocês vão ver o desenrolar do filme. Vocês assistem o desenrolar do filme. Então, ela vai para a Irlanda, retorna para a Irlanda para conversar com o Declan, ou seja, termina com o Jeremy, né? Que ela viu que realmente o que era importante para ele eram as coisas materiais e para o Declan eram as coisas emocionais, não, eram as pessoas. E ela vai lá para conversar com ele. Resumindo, ela fica com ele no filme. No final, pronto, já acabou. Aí isso nos faz pensar o que realmente é importante na nossa vida. Se você sua casa estivesse pegando fogo e você tivesse 60 segundos, o que você pegaria? O que eu pegaria? O Declan falou que pegaria algo de valor sentimental para ele. Foi o anel que a mãe dele deu para ele. Porque ele não tinha cachorro, ele não tinha nada. Ele não tinha ninguém, não tinha familiar nenhum. O Jeremy pegou as coisas materiais que tinham valores financeiros para ele. Laptop, carregador, celular, câmera. E ela ficou pensando.
ela ficou entre dois pensamentos. O que realmente tem valor para nós? O que você pegaria? O que? Será que você pegaria coisas de valores materiais ou coisas de valores sentimentais? Fica a nossa reflexão através desse filme Casa Comigo, que em inglês é Leap Year, significa ano bissexto, por causa daquela tradição na Inglaterra, que se a mulher pede o homem em casamento no dia 29 de fevereiro, ele não pode recusar. Ele tem que aceitar. E aquela cena, acho que a Ju não viu falando, aquela cena que ela cai, que ela sai rolando, é quando eles sobem para ver as ruínas de um castelo, que no filme chama-se Bally Carberry, só que na vida real tem outro nome. O outro nome é... Ai, gente, agora para lembrar outro nome, deixa eu ver aqui. O outro nome do castelo... Ai, deixa eu ver se eu acho aqui. Outro nome do castelo. Bonito o castelo, né? A Irlanda tem lugares lindos. A Irlanda tem lugares... É um país que eu não acho bonito, não. Assim, é muito gelado, muito cinza, né? É The Rock of Dunamase. The Rock of Dunamase. É o nome daquelas ruínas daquele castelo. Só que no filme ele chama de ruínas do Ballycabry. Então, gente, é isso. Assistam o filme. É um filme gostosinho de assistir. Casa Comigo, com Amy Adams, Adam Scott e Matthew Good. Enfim, depois eu farei mais resenhas com reflexões de outros filmes, tá bom? Fiquem com Deus. Ju, beijo. Franciele, beijo. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus a todos que estão aí, tá bom? Tchau. O filme Casa Comigo. Deus abençoe a todos. Tchau. Tchau, Juju. Beijo. Vou desligar, hein?